Chora de alegria, chora de emoção, chora de prazer em servir ao Senhor. Porque o seu teu amigo, pra um homem arrependido, pra Deus tem valor. Ai, eu acho bonito, é bonito demais ver um homem chorar. Jesus se agrada quando ele chora e começa a se humilhar. Chora sua mágoa, chora sua dor. Ouça bem, amigo, que um homem arrependido pra Deus tem valor. Ouça bem, amigo, pro homem arrependido pra Deus tem valor. Obrigada pela oportunidade. Vamos estar adorando ao Senhor com mais um Tem essa hino. plataforma express para Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar para a meditação dos irmãos Lucas 1:37. Dizendo pra você, eu conheço bem o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem, já faz tempo que você não ora, mas ele vem tentando conversar, mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz vou desistir, tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus te abandonou? Aí Deus diz assim: te ajude e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar. Eu cuido de você no detalhes. Eu faço e faço se for preciso, eu abro uma só pra você passar e cantar vitória. Quantas vezes você diz vou desistir, nem chorar no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus te abandonou? Te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Recebe esta força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido
nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar. Eu confio que você não me detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar e cantar vitória. E cantar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ensaiamos hoje essa música para estar adorando aqui ao Senhor Jesus. O irmão vem aqui ter a sua oportunidade. É Lorival, é? Venha-se embora, fica aqui na frente. Qual é o hino? Me diga. Esse não está registrado como Congresso. Não tem aqui não? Não. E não canta, pode cantar. Preboca, né? Esse não foi escrito, não é pela boca, é só com a boca. Tem um treino fora. Pode Aí, esse não foi escrito há uns 2 anos passados, mas não tem nome. Eu sou da igreja Papai do Senhor. Amém. Como a pastora falou, perguntou se o nome, esse hino é avulso, porque ele não é registrado em canto nenhum. O Espírito de Deus passou para mim escrever, eu escrevi, não é meu, é dele, do Jesus Cristo, né, do nosso Senhor. Aí de repente eu vou cantar um hino que não tem nome ainda, mas eu vou procurar o nome para ele, né? Esse hino é para mim, para você, para quem é crente e quem também não é crente. Né? Todos são crentes, agora se serve ou não, né? Não adianta você se lamentar, não adianta viver de lamentação, não adianta você dizer ao mundo que seu problema é profundo e não tem mais solução. Tem, então somente você dá um lugar para Jesus operar dentro do seu coração. Então somente você dá um lugar para Jesus operar dentro do seu coração. Se estás perdido, não encontre uma saída. Na tua vida não encontra-se solução. Meu Jesus salva, Ele cura e batiza. Dá o que você precisa além da sua salvação. Jesus é bom, é poderoso e fiel. Prepara e leva para o céu e te dá um galardão. Jesus é bom, é poderoso e fiel. Prepara e leva para o céu e te dá um galardão. Se estás doente, Jesus é o remédio. Se estás com fome, o meu Jesus é o pão. Se estás cansado, Jesus é o descanso. Jesus é o caminho da sua salvação. Jesus é bom, Ele é o grande rei. Perdoa o que você fez e dá vitória em suas mãos. Jesus é bom, Ele é o grande rei. Perdoa o que você fez e dá vitória em suas mãos. Amém. Eu agradeço a porta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa boa é nós estarmos na presença do Senhor, porque Ele nos tirou da vida de escravos, de servidão, uma vida de pecado.
e nos transformou, trazendo nós para a luz, né? A palavra do Senhor diz que Ele é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a mim e a você. Eu vou deixar aqui uma saudação para os irmãos, enquanto nós estamos com tempo. Hoje é o nosso primeiro culto de ensino, porque muitos gostam do mover, muitos gostam da unção, né, do Espírito Santo, mas quando chega no culto de ensino, que é um ensino da escola profética, vem poucos. Quando na realidade é impossível nós conhecermos a fundo o Espírito Santo se nós não tivermos formados na palavra, tivemos o conhecimento da sua palavra. Como é que eu quero conhecer mais a Deus se no culto principal eu falto, né? Então eu estou dizendo para o Senhor, eu não estou interessada na palavra. É a mesma coisa que eu estou dizendo isso. E é impossível um cristão que não tem o conhecimento da palavra, ele se manter de pé. E esses dias eu ouvi um ditado popular que diz: crente que não ora e não jejua, o diabo devora. E é verdade. O crente que não lê a palavra, aqueles que não sabem ler, bota no YouTube e escuta. Mas está ali, ó, porque a palavra do Senhor diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? É impossível um cristão ter contato com a palavra do Senhor e ele não ser transformado. Eu digo porque eu fui transformada pela palavra do Senhor, e eu sou transformada e me esforço dia após dia para ser transformada pela palavra. Porque mesmo quando eu não estou lendo a Bíblia, eu dou uma pregação no YouTube e a palavra está ali, eu estou orando em línguas e a palavra está entrando no meu espírito e o Espírito Santo vai gravando dentro de mim. E hoje não será diferente. Eu quero dizer para os irmãos que vocês vão começar a entender sobre coisas sobrenaturais, sobre coisas profundas, aonde o Espírito Santo tem trabalhado no nosso espírito. Nós temos aprendido com pessoas acima de nós. Nós fazemos uma faculdade que agora está, eu recebi a notícia ontem no grupo, que agora vai ser, que agora é registrada pelo MEC. Então, não deixa de ser uma faculdade, porque os cursos têm que ser registrados pelo MEC. E ontem eu recebi essa notícia que o curso de libertação, né, uma faculdade do Espírito que nós fazemos online, já é registrada agora pelo MEC. E nós sabemos que o MEC é o registro oficial das faculdades e dos cursos, né, tanto online como presencial. Então eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos. Eu vou ser bem breve em minhas palavras, porque o apóstolo ele vai estar pregando aí um assunto importantíssimo para todos nós, aonde se encontra no livro de Lucas. Lucas 5. Vou ser bem breve aqui em minhas palavras. Aonde diz assim: e aconteceu que, apartando-se para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago Genesare, e viu 2 barcos junto à beira do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, disse-lhe: afasta-se um pouco da terra e assentasse. E assentou-se ensinando no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, volta ao mar e lança as redes para pescar. E respondendo ele disse: havendo trabalhado, mestre, a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E eles
lançaram a rede e a palavra do Senhor diz que grande quantidade de peixe eles conseguiram pegar, que as redes iam se rompendo e iam se rasgando. Então, o que eu quero dizer para você aqui, aqui você vê dois exemplos. O primeiro é de você fazer primeiro para Deus. Quando Simão Pedro chegou, Jesus chegou perto dele, viu o barco dele parado. E Jesus disse o quê? Me empresta aqui o teu barco. E o seu barco é o quê? É a sua vida, é a sua casa, é os seus passos que você dá para ir para a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele emprestou o barco, mas Simão Pedro não sabia ainda que era Jesus. E aí ele foi, sentou, entrou no barco, foi para o alto mar, ensinou a palavra e disse assim: agora Pedro, lança a rede novamente. Aí ele disse: mas Senhor, eu passei a noite toda pescando, nada eu peguei, mas porque o Senhor manda. Olha aí, obediência. A gente vê, primeiro a gente faz para Jesus, depois a gente faz o quê? Quando Ele manda, a gente faz o quê? Obedece. Então, quando a gente trabalha para Ele, nós emprestamos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso tempo de comunhão para buscar Ele. E obedecendo como Pedro obedeceu. E a palavra do Senhor diz que ele lançou, foi para o alto mar. E eu acredito que Jesus mexeu nas águas e disse: vai todos os peixes para a rede de Pedro. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que foi uma pesca maravilhosa, que eles ficaram maravilhados com o que tinha acontecido. Comigo e com você não vai ser diferente. O Senhor nos trouxe nessa noite aqui para dizer: eu farei coisas maravilhosas. O que eu vou fazer na tua vida? Muitos vão olhar e vão dizer: oxente, foi ele? É ela mesmo? É ela? É a irmã Bela? É? Vão olhar para mim, para você e vai dizer: verdadeiramente o Senhor é com ela. E a palavra do Senhor diz que quando ele viu os barcos iam se rompendo, as redes iam se rompendo, o peso, o barco eu creio que ia afundando de tanto peso, e ele diz para o outro lado: ei, manda outro barco aí, porque esse daqui não dá não. Levanta a mão que eu vou profetizar na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, mas tão grande, que ele vai ser necessário você chamar quem está do outro lado, aquele que caluniou, aquele que falou mal, aquele que disse que não iria acontecer. Tu vai abençoar a vida dessa pessoa. Recebe isso aí no teu espírito, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? A irmã Bel está com oportunidade para louvar o Senhor com um hino. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irresistível, a partir de 99 centavos no app. Deu vontade? Pede iFood já. Som. Tá na igreja com a paz do Senhor, glória a Deus. Vou dar um versinho. As 2 livros da vida aqui. Glória a Deus. Porque venço essa dor, vinda do seu olhar. Tu sabe que o teu Deus nunca vai
te abandonar. Viva essa prova já está passando, do seu coração eu estou cuidando. Filho, a promessa que eu fiz ainda está de pé. Vidas e amores já tomou conta do seu coração. Eu tenho enviado meu Espírito para te trazer consolação. Filho, eu estou vendo tudo. Filho, essa prova vai passar. E quando chegar no seu limite, eu vou me revelar. Filho, a vitória é sua, pode acreditar. Eu estou do seu lado pra te ajudar. No fim desse deserto breve vai chegar. Filho, eu estou aqui pertinho de você. O anjo está de pé pra te defender. Você é o escolhido e nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. Você é o escolhido, é meu ungido e nasceu, foi pra vencer. Nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. Você é o escolhido, é meu ungido e nasceu pra vencer. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Filho, eu estou vendo tudo. Filho, essa prova vai passar. E quando chegar no seu limite, eu vou me revelar. Filho, a vitória é sua, pode acreditar. Eu estou do seu lado pra te ajudar. No fim desse deserto breve vai chegar. Filho, eu estou aqui pertinho de você. O anjo está de pé pra te defender. Você é o escolhido e nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. Você é o escolhido, é meu ungido e nasceu, foi pra vencer. Nasceu pra vencer. Nasceu pra vencer. Você é o escolhido, é meu ungido e nasceu pra vencer. Você é escolhido, é meu ungido e nasceu pra vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, coisa boa é nós estarmos aqui reunidos, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar os irmãos, a irmã Cristina, que tem sido um pilar dessa obra, onde nós temos aqui orado pela vida dela. Ela está com a mãe no hospital, em uma situação delicada, e vocês têm ouvido nós falarmos aqui nessa situação.
E vocês são testemunho que a gente está aqui orando, clamando, né? E essa é a irmã Cristina. A gente não disse que ela iria vir. E o Senhor preparou o dia e hoje ela está aqui para estar adorando e cultuando ao Rei do Reis. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente, quando se encontra com uma pessoa no hospital, né? Ela já é uma idosa, a mãe dela. Mas nós não desistimos. Estamos aqui adorando, buscando, apresentando as famílias, apresentando a vida dela e da mãe dela que está lá. Mas nós cremos na vitória. Amém? E eu quero deixar para vocês, né? Quero dizer para vocês que nós não fazemos nada sozinhos. E o meu esposo, ele foi convocado para tirar umas férias de uma pessoa em uma loja, que não é a loja que ele trabalha, é uma outra loja, mas é o mesmo dono. E ele vai ter que se ausentar um mês do culto. E eu preciso de vocês, né? As irmãs que estão aqui, que estão vindo, porque eu não vou conseguir fazer sozinha. A minha mãe, como vocês estão vendo, ela não se encontra aqui hoje, ela também está passando por uma situação difícil de saúde, mas nós cremos na vitória, porque o Senhor tem feito uma promessa a ela. E é através disso que ela vai receber essa vitória. Assim como ela já recebeu tantas outras vitórias, e ela está passando por uma situação muito delicada de saúde, e nós já oramos, já fizemos tudo o que a gente podia fazer, mas é um trabalhar de Deus. E quando Deus trabalha para dar vitória a alguém, a gente não pode fazer nada a não ser esperar o mover do Senhor, né? E ela está com um problema seríssimo na coluna, mas está esperando a promessa que o Senhor disse que iria aposentar ela cedo para ela fazer a obra do Senhor. Mas nós sabemos que não é fácil. Existe um processo, e o processo é doloroso. Então hoje ela não compareceu porque ela disse que não estava se sentindo bem, estava com muita dor. Então ela está ausente. Então eu preciso contar com as irmãs, porque como o apóstolo ele falou para mim em casa, todos nós somos obreiros. Então não tem isso, não, porque só vai ser obreiro se consagrar. Irmãos, temos que servir ao Senhor. Então uma oportunidade, uma dirige um culto, já está servindo a Deus, já está ajudando, contribuindo para a obra do Senhor. Então eu vou ficar com a parte da pregação, dos momentos que ele não tiver, que ele não puder. E as irmãs me ajudam no louvor, uma dirigindo o culto. Não tem bicho de sete cabeças. Dirigir o culto é isso aqui que eu estou fazendo. Hoje ele prega e eu estou dirigindo. Mas a partir de amanhã ele já vai estar lá no segundo trabalho, né? Na segunda loja. E ele só vai poder comparecer nos cultos na folga dele. Mas é só um mês. Porque o horário dele, graças a Deus, é um horário que ele larga cedo. E ele consegue chegar aqui. Amém? Para fazer a obra do Senhor. Porque nós oramos durante quase 3 anos para que o Senhor trocasse o horário dele. Só esse ano, né? Agora que passou. Que ele conseguiu ir para a parte da manhã para trabalhar de 7 às 3. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor. Eu vou louvar um hino e com esse hino nós vamos tirar dízimos e oferta e logo em seguida vamos para a palavra, porque a hora ela não se converte e tem muita coisa para ser falado hoje, né, através da vida do apóstolo. E a palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? E nós somos líderes, mas também nós dizimamos, primiciamos, porque a gente sabe que a obra do Senhor precisa de mim, precisa de você. Então, eu vou louvar o hino e com esse hino eu vou pedir para a irmã Neide tirar a oferta. Amém? Pode vir, irmã Neide. Nina,
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou da casa. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. Aleluia. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 Eu sou
Aleluia. O Senhor é interessado em ter intimidade comigo e com você. A nossa vida é tão corrida, é tanta coisa, mas nós temos que ter o nosso momento com o Senhor, porque Ele tem interesse em ter intimidade com os filhos. Nós somos filhos amados, somos chamados como príncipes e princesas do Senhor. Ele nos chama de sacerdócio real, nação eleita. Isso é o que a Bíblia diz de mim e de você. Nós não somos o que o inimigo diz que somos. Amém? Amém. O pastor Martins está com a oportunidade de deixar aqui uma saudação rapidinho, por conta da hora. Ele chegou agora há pouco com o neto, é o seu neto? Amém. Deixa Deus te usar. E logo em seguida vamos estar com a palavra. Deixa eu orar aqui pelo dízimo, pela oferta. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, te apresentar os dizimistas, os ofertantes. Meu Deus, eu quero abençoar e te pedir que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, Pai, como diz na tua palavra. Porque, Senhor, Tu és o Deus abençoador. Multiplica 30, 60, 100 por 1. Traz a unção de rompimento em nossas finanças, Pai. Porque nós estamos aqui para manter com que essa obra fique aberta. E nós sabemos, Senhor, a importância. E nós entendemos, meu Deus, que a Tua casa precisa ficar com as portas abertas para ganhar almas para o Teu reino. Então abençoa e traz a unção de aceleramento, de rompimento em nossas finanças. Está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a uma igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O que da alegria, né, irmão? O que da igreja estamos aqui na casa do Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor. Adorando esse Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo pode, tudo faz, né? Glória a Deus. Trazer uma boa mensagem. E hoje não é escola de profeta, né, pastor? Vim trazer uma mensagem falando a respeito da profecia única, que quando Deus toma o filho do homem, Ezequiel, em espírito, e leva ao vale de ossos secos. Os irmãos conhecem essa passagem. Ele toma pelo espírito e me leva ao vale de ossos secos, fazendo com que Ezequiel rodeasse aquele vale, mostrando a Ezequiel como o povo estava e que precisava se levantar. Para que aquele povo viesse a se levantar, era preciso Deus usar alguém, né, na terra, para que viesse fazer tudo aquilo quando Deus lhe ordenava fazer. Era preciso Deus levantar um homem, ou uma mulher, ou um adolescente, ou uma criança, o que Deus quisesse usar no momento, para profetizar em uma situação extrema, uma situação onde muitos dizem que não tem jeito. Mas Deus levantou aquele homem e disse: profetiza, filho do homem. Glória a Deus. Aí chegou o momento do homem ser usado por Deus. Glória a Deus. Ser usado por Deus. O que é ser usado por Deus, irmão? É ser ordenado pelo Espírito Santo de Deus a fazer algo que Deus quer que ele faça, né? Ou seja, eu não vou profetizar algo que eu quero profetizar para a vida do meu pastor. Por que não quero? Porque eu não vou profetizar? Porque não vai dar certo. Porque é uma coisa que eu quero que aconteça. O filho do homem, ele profetizou para o vale sequíssimo de ossos. Mas tudo quanto ele falava era o que Deus falava ao seu coração. Profetiza e disse assim: assim diz o Senhor.
tudo que Deus mandava, irmão, ele botava para fora, ele falava, não palavra dele, mas palavra de Deus. E se é uma palavra que Deus está mandando falar, essa palavra só vai se cumprir na vida do homem, na vida da mulher, que quando o homem ou a mulher falar aquilo que Deus está lhe mandando. Porque é uma profecia da vida do alto. É a vontade de Deus sendo feita na terra. Amém, irmão? Aí Deus leva ele ao vale do osso seco e diz assim: poderia esses ossos reviver? Veja a humildade do varão. Senhor Deus, tu sabe. Ou seja, eu não sei nada, eu não posso nada. Dependendo de mim, vai ficar tudo aí. Amém? Amém. Dependendo do homem, vai ficar tudo aí. Agora, isso aqui é Deus. Não sabe. Aí quando chega o momento de dizer assim, profetiza. Aí o homem profetizou, irmão, diz a palavra que houve barulho, houve rebuliço, né? Um grande exército se levantou, um milagre aconteceu. Porque quando Deus quer que aconteça, vai acontecer. Certo? Ele pode usar uma... Olha, irmão, Deus usou um bêbado para mim, pastor. Ou seja, eu creio que o senhor crê que o seu evangelho igual a mim, igual a todos. Um bêbado. E eu num processo tão grande, eu morava lá na região Estrela, estava trabalhando no mercado, eu trabalhando com o coração lá naquele meu problema. O balcão que eu trabalhava é de laje, cimento, de duro. Lá vem aquele homem tombando pra lá e pra cá. Lá vem aquele homem tombando. Em minha direção. Meu Deus, o que é que esse nego quer? Ele chegou naquele balcão, bracinho fino, rapaz. Levantou o braço e deu. Aí, bum! Ele quebrou o braço. Quebrou o quê, irmão? Levantou o dedo e profeta na minha cara assim, ó. E disse, olha, Deus manda tu levantar a tua cabeça e seguir em frente. Porque ele já resolveu. Bêbado, irmão, que ninguém dá nada por ele. Glória! Como se fosse um mendigo que pensa ali que tinha uma esmola, que ninguém passa por ele assim, mas despreza. Mas que quando Deus quer que aconteça, Deus usa, tira do futuro, do jeito que esteja se perdendo, que ninguém vai entregue. Aí foi entregue o que Deus quis que ele me entregasse. Aquilo ali me ergueu. Eu estava muito triste. Chorei no momento que ninguém sabia de nada, só eu e Deus e o barco. A qual Deus diz, amém, irmão? Essa é a mensagem a qual Deus pôs em meu coração para meus irmãos. Que sempre esteja atento para o que Deus queira que nós viemos fazer. Nunca se sinta inútil, nunca se sinta desprezado, porque nenhum de nós somos inúteis na casa de Deus, irmão. Deus usa cada um de vocês, a cada um de varão, de criança. Deus usa essa criança aqui com poder. Glória a Deus. Onde muitos dizem assim, a criança que falou, não vou acreditar na criança. Porque Deus usou foi Deus. Amém, mãe? Ah, mas eu quero que eu pega. O que é que tem? Aí que Deus quer mesmo. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, pastor. O apóstolo está com a oportunidade para pregar a palavra do Senhor. Eu desequilibrei aqui, quase que eu não fico bem. Glória a Deus. Deus usou uma jumentinha, não é, irmão? Uma jumenta.
Abrir a boca da jumenta. Mas o ser humano, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, como foi dito durante a semana, que nós iríamos iniciar a escola de profetas. Hoje, e hoje aqui estamos glória a Deus. E hoje nós estamos aqui nessa noite para juntos nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Como os irmãos sabem, a escola de profetas, ela é antes dos tempos do Senhor Jesus, não é? Onde existia uma escola de profetas, e quem inaugurou essa escola dos profetas foi justamente o profeta Samuel, não é? E quando Deus chamou Samuel era bem novinho, tinha na faixa de uns 15, 16 anos, quando Deus chamou Samuel não sabia nem ouvir a voz de Deus, né? Eu me lembro a primeira vez, pastor Martins, quando Deus ele falou comigo, não é? Som audível, e eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Eu ia no caminho, uma consagração ali no Alto Capitão, do Alto Maracanã para o Alto Capitão, e eu me acordei bem cedinho para ir para a consagração, não é? E ali o Espírito Santo disse para mim, falou comigo e disse que eu iria trazer a palavra. Eu estranhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, sem entender quem era, não é? E continuei andando. Daqui a pouco você vai pregar hoje, quem vai trazer a mensagem nessa manhã vai ser você. Meu Deus. Aí eu entendi que era o Espírito Santo de Deus, né? Mas eu disse, meu Deus, e aí? Eu vou ler o quê? Eu não preparei nada. Aí ele me deu um versículo. Eu me lembro que o dirigente da consagração, não é? Ele relutou um pouco, viu, pastor Martins? Vai poder me chamar, viu? Eu acho que ele tinha outra pessoa para dar oportunidade, não é? Mas aí ele ficou relutando, e as horas se passando, e todo mundo esperando, e dizendo, não vai ter a palavra não vai ter a palavra não é? Mas aí ele abriu a boca e disse que o Espírito Santo de Deus está querendo dar oportunidade a outra pessoa, mas o Espírito Santo de Deus disse que quem ia pregar a palavra na manhã seria eu. E assim Deus ele confirmou, não é? Então coisa boa é a gente ouvir a voz de Deus. A escola de profetas, nós vamos ensinar você aqui a ouvir a voz de Deus. Nós vamos ensinar você aqui a ter experiência com Deus. Nós vamos estar te entregando aqui chaves poderosas. Você vai receber aqui arma de guerra para você batalhar no mundo espiritual, não é? Alguém falou mesmo assim, nós estamos fazendo toda a quarta-feira, não é, a marcha, e alguém disse mesmo assim, mas que invenção, negócio de marcha? Disse mesmo assim, que invenção, negócio de marcha? Aí eu analisando cá comigo, eu acho que essa pessoa não lê a Bíblia não é? Porque Jesus disse, pisarás serpentes e escorpiões, glória a Jesus, e não causará dano algum. Glória a Deus. Como é que pisa, irmão?
Não é? É que pisa. Glória a Deus. Marchando. Não é verdade? Então é uma arma. A marcha é uma arma dada pelo Senhor Jesus. Amém? Se todos bem soubessem, todo dia de meia-noite marchava quebrando o mal. Marchava desfazendo o mal. A Bíblia diz que todo dia traz seu mal. Qual a hora da viração do dia? Meia-noite. 0 horas. Está entendendo? É um horário de guerra. É um horário de batalha espiritual. A gente precisa entender, irmão, os horários, os portais. A Bíblia fala. Não é? O Salmo 91 fala sobre a meia-noite. Peste que anda na escuridão. Não é verdade? O que é que diz no Salmo 91? Vamos ver. Salmo 91. Já estamos aprendendo, viu? Olha aqui, versículo 5. Não temerais o terror noturno. Aqui está falando de principado, viu? Aqui está falando de demônios da noite. Terror noturno. A gente vai entrar profundo aí. Você vai aprender quais os demônios que atacam à noite. Como se proteger desses demônios que atacam à noite. Terror noturno. Nem seta que voa de dia, peste que anda na escuridão. Tem muitos fazem trabalho aí, meia-noite, mas não curiosidade. A peste que anda na escuridão. Está entendendo? Nem praga que destrói ao meio-dia. Amém? Amém? Mas esse não é o tema da nossa escola. Estou só dando aqui uma introdução, não é verdade? Mas nós temos que ter consciência disso, não é? A escola dominical, ela a primeira escola dominical surgiu na Inglaterra, não é verdade? No ano de 1800 e alguma coisa. E eles começaram ensinando a crianças de rua, não é? Ensinava matemática, ensinava outras matérias seculares, mas também ensinavam a palavra de Deus. Então a escola dominical, ela começou assim. No começo da escola dominical, muitos se levantaram, não é? Porque era uma novidade. Quando a escola dominical ela veio para o Brasil, a primeira escola dominical ela aconteceu no Rio de Janeiro, não é verdade? Com 5 crianças. Assim foi a primeira escola dominical. Se eu não me engano, a igreja congregacional. Através da igreja congregacional. Então assim aconteceu a primeira escola dominical. Eu já dirigi umas 3 escolas dominicais. Amém? Eu já dirigi umas 3 escolas dominicais. E eu me lembro que quando eu era jovem, eu preparava o estudo, preparava o esboço, pegava a minha lição, estudava a semana todinha, os versículos de cada dia, aquilo tudinho que tinha na escola dominical, preparava. E quando eu chegava lá na escola dominical, o dirigente da classe, ele já tinha os deles que ele ia dar oportunidade. E dava oportunidade a todo mundo, pastor Batista. E eu preparei o esboço lá, não recebi a oportunidade.
E eu me lembro que isso me entristeceu muito, né? Isso me entristeceu muito. Mas eu me lembro também que Deus, ele tomou uma irmã em profecia e disse mesmo assim: homem, chegará o dia em que tu vai receber tanta oportunidade que tu vai dizer mesmo assim: quero mais não, Senhor. Glória a Deus. Eu dirigi a escola dominical em Santo Amaro, dirigi a escola dominical em Estrada de Belém, dirigi a escola dominical em Itacaruna, dirigi a escola dominical aqui no Alto do Céu, não é? Só não dirigi a escola dominical de Rua das Moças, porque o pastor que estava lá, hoje missionário, Helder Moraes, ele me convidou e eu disse naquele momento que não queria. E quando eu disse que não queria, eu me lembrei quando a irmã profetizou. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre, irmão. Aconteça o que acontecer. Na verdade. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a escola de profeta é bem antes, não é? Começou com Samuel, depois veio o profeta Elias, depois do profeta Elias, quem dirigia a escola de profetas era o profeta Elias. Depois do profeta Elias, quem assumiu a escola de profetas foi justamente Eliseu. Amém? Então a escola de profetas é isso, irmãos. Nós precisamos aprender como guerrear espiritualmente. Não é verdade? Nós precisamos aprender como nós utilizamos as nossas armas espirituais. E eu louvo a Deus que Deus, ele tem nos levantado. Mas antes da gente aprender como nós vamos utilizar as nossas armas, nós temos que aprender primeiro como se posicionar diante de Deus, não é? E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Então abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto principal dessa noite, juntamente com a igreja, no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, capítulo 1 de Jeremias, versículo de número 4. Versículo 4 em diante. Daqui para baixo. Glória a Deus. Capítulo 1 do livro de Jeremias. Jeremias logo depois de Isaías, né? Capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dirás. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? Palavra do Senhor aqui, que veio ao profeta Jeremias, né, que é conhecido, o livro de Jeremias é conhecido como o livro dos profetas maiores. Profeta maior não quer dizer que ele era maior do que os outros profetas, não é? Profeta maior quer dizer que ele escreveu uma
grande quantidade de escrita. Não é? Jeremias ele escreveu 2 livros. O livro que tem o nome dele, que é o livro de Jeremias, e o livro das Lamentações. Não é? Todos eles são 2 livros e livros grandes. É por isso que Jeremias está enquadrado entre os profetas maiores. Profetas menores é aqueles que escreveram menos. Amém? Mas o profeta Jeremias foi um grande homem de Deus, não é? E nessa noite, o que é que eu quero falar, irmãos? Eu quero falar sobre 4 perguntas nesta noite que todos devem e têm que ter esse conhecimento, não é verdade? Digamos que 80%, 85% das pessoas partem dessa para melhor, não é? Sem ter essas perguntas respondidas. Mas nós, para que haja, entenda, para que haja um crescimento espiritual na minha e na tua vida, eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho que ter essas 4 perguntas respondidas. Quais são essas 4 perguntas? De onde vim? Repita comigo, de onde vim? De onde vim? Está relacionado à origem. Amém? Segunda pergunta: quem eu sou? Repita comigo, quem eu sou? Está relacionado a objetivos. Amém? Terceira pergunta: por que eu vim ou da que eu vim? Está relacionado a propósito. E para onde vou? Está relacionado a destino. Amém? De onde eu vim? Glória a Deus. De onde eu vim, irmãos? Eu já falo, eu vim de Pernambuco, eu sou natural de Recife. Glória a Deus. No texto a qual nós lemos nessa noite, ele faz menção de onde nós viemos, quando Deus ele fala com Jeremias. E a palavra de Deus ela nos diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Veja bem a profundidade, entenda a profundidade. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Jeremias existia? Não existia. Hã? Não. Ele não existia aqui. Aqui na terra? Não. Jeremias existia aqui na terra? Não. Por isso que Deus ele diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Então, Jeremias, ele não existia ainda aqui na terra. Mas como é que se conhece alguma coisa que não existia? Não é? Como é que se conhece? A senhora conhece, irmã Pel, alguma coisa que não existia, que não existe? Difícil, não é? É impossível. Não é verdade? Mas Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Por que Deus diz isso para Jeremias? Está entendendo? Está relacionado à primeira pergunta: de onde nós viemos? Por que Deus diz isso para Jeremias? Porque Jeremias já existia na eternidade. Jeremias já existia em Deus. Jeremias já existia no céu.
Glória a Deus. É por isso que Deus ele diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. É por isso que Deus ele fala para o salmista também: olha, tu era ainda substância informe, eu já te conhecia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que eu quero te dizer nesta noite, e eu quero que você tome nota, eu quero que você grave na sua mente, eu quero que você grave no seu coração: a sua origem é aqui na terra, a sua origem é brasileira, é pernambucano, é recifense, mas você tem outra origem, e essa origem é celestial. Aleluia. Antes de você existir aqui na terra, você já existia na eternidade em Deus. Então você tem a sua origem no céu. Diga assim: eu tenho duas origens. Eu tenho duas origens. Uma na eternidade e uma aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo até aí? Então nós temos, irmãos, duas origens. Uma na eternidade. Deus ele já te conhecia. Deus ele poderia falar o nome de cada um que aqui está. Ele poderia chegar: ó Abel, antes de tu formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ele poderia chegar assim: ó Cristina, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Glória a Deus. Ele poderia chegar para todos aqui, de um a um, e dizer: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Foi por isso, aleluia, que o salmista ele disse: Senhor, no Salmo 139, tu me sondaste, me conhece meu deitar, meu levantar. Ainda a palavra não chegou à minha boca, e tu já sabes o que é que eu vou falar. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus. Como cidadão aqui da terra, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos compromissos. Como cidadão do céu, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos compromissos, que são diferentes dos compromissos daqui da terra. E eu quero dizer já de antemão que a prioridade e os deveres, que são prioridades, irmão, não são os deveres daqui da terra, são os deveres do céu. É a sua origem primária. A sua origem secundária é a sua origem terrena, mas a sua origem primária é em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A tua origem primária é em Deus. Aleluia. Como cidadão aqui da terra, nós falamos um idioma. Qual é o idioma que nós falamos, irmão? Quem é que aqui sabe? Português brasileiro. Ou brasileiro, né? Porque os portugueses eles não aceitam que a gente diga. Se a gente for para Portugal e dizer que fala português, ele diz: não, vocês falam brasileiro. Os portugueses eles são bem, não é? Mas nós falamos o idioma. E o idioma do céu? Está entendendo? O idioma do céu, breve, ou eu ou a apóstola, vamos estar trazendo um estudo falando sobre o idioma do céu, as línguas estranhas. É o nosso idioma principal, pastor Martins. E nós devemos treinar, nós devemos exercitar, e é uma chave espiritual poderosa, onde você traz o céu à terra. Eu poderia aqui falar muita coisa sobre nossos deveres e responsabilidades como cidadão do céu. Ia ter muita coisa.
Mas o que eu quero frisar nesta noite, principalmente, é só isso, a nossa origem. O que eu quero que você saia daqui nesta noite é consciente da sua origem no céu. Toda coisa que existe tem uma origem. Amém? Toda coisa que existe tem uma origem. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Gênesis, o livro da criação, nos primeiros capítulos, você vai vendo Deus, Ele criando as coisas a partir de algo que já existe. Origem. Está entendendo? Deus criando as coisas a partir de algo que já existe. Quando Deus criou os peixes da onde? Qual foi a origem dos peixes? Qual foi a matéria-prima que Deus ele usou para criar os peixes? A água. Amém? Deus usou a matéria-prima água. E Deus ele falou para a água: produza seres viventes. Glória a Deus. De maneira que, se eu for perguntar aos irmãos qual é a origem dos peixes, os irmãos vão falar a água, porque a matéria-prima foi a água. Deus falou a água. Quando Deus criou as árvores, qual foi a matéria-prima que Deus ele usou? A terra. Quando Deus criou os animais, qual foi a matéria-prima que Deus ele usou? A terra. Glória a Deus. Está entendendo? Deus ele usou a terra. Glória a Deus. Para criar os animais, para criar as plantas, para criar as árvores. Então, se eu for perguntar para os irmãos qual é a origem dos animais, qual é a origem das plantas, os irmãos vão dizer a terra. Glória a Deus. E quando Deus ele criou o homem, glória a Deus, aleluia. Quando Deus ele criou o homem, ele falou com a terra, ele falou com a água, ele falou com quem? Com quem Deus falou? Façamos. Aí o pastor Lorival, pastor, eu estou profetizando aí, glória. O irmão Lorival está afiado aí na Bíblia, viu? Glória a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Ele, na reunião do conselho divino, a Trindade estava ali. É por isso que ele diz: façamos. Porque está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele não diz para a água: produza seres humanos, não. Ele não diz para a terra: produza seres humanos, não. Ele, em seu conselho divino, ele diz mesmo assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se eu perguntar qual é a origem do homem, o que é que você vai dizer? Mediante a isso que eu falei aqui, o que é que você vai dizer? Qual é a origem do homem? Deus, irmãos. A origem do homem é Deus. A Bíblia deixa isso claro. A origem do homem é Deus. Deus disse: façamos. Deus não falou com a água, Deus não falou com a terra, não. Deus ele falou consigo mesmo: façamos. Então, quando mais rápido eu entender a minha origem, mais rápido eu vou ter uma aceleração na minha vida espiritual, porque eu estou entendendo a minha
tira esse bloqueio da tua mente. A tua origem é em Deus. Glória a Deus. Aleluia, você é a imagem e semelhança de Deus. Entenda. Quando aquilo que é criado a partir de uma origem é tirado do seu habitat em qual ele foi criado, o que é que acontece com ele? Você entendeu a pergunta? Quando aquilo que é criado a partir de uma origem, quais foram as origens que eu falei aqui? Água, terra e Deus. Diga comigo: água, terra e Deus. Quando aquilo que é criado a partir de uma origem é tirado da sua origem, o que é que acontece com aquilo que é tirado da sua origem? O que é que acontece com aquilo que foi criado? Se eu tirar o peixe da água, o que é que acontece com o peixe? Morre. Se eu tirar a planta da terra, o que é que acontece com a planta? Morre. Está entendendo, irmão? Está entendendo? E se eu tirar o homem de Deus, o que é que acontece com o homem? Morre. Glória a Deus. É por isso que nós fomos criados com uma necessidade tremenda. Meu Deus, me dê boy. Ore por mim. É por isso que nós fomos criados com essa necessidade. Já dizia Billy Graham que dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus dentro de todo ser humano. Uns procuram preencher com bebida, outros procuram preencher com mulheres, outros procuram preencher com drogas. Mas são prazeres momentâneos. Eles procuram preencher, pastor Martins, esse vazio com isso, essas coisas. Mas são prazeres momentâneos. Passa, naquilo ali é um momento. No outro dia o vazio está lá, porque é um vazio imenso. A Bíblia ela nos diz que a terra, o céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos pés de Deus. O estrado era um lugar na carruagem onde a pessoa entrava e colocava os pés ali para descansar os pés. Está entendendo quando a Bíblia ela fala o estrado? Ou seja, a terra, o planeta é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos seus pés. É onde Deus ele repousa os pés. É onde Deus ele descansa os pés. Então a origem, a tua origem, a minha origem é Deus, mediante os versículos, mediante os textos a qual foram falados aqui. A minha e a tua origem é Deus. Efésios, glória a Deus, capítulo 1. Eu vou dar mais uma prova, tá certo? Que a tua origem é em Deus. Porque às vezes o inimigo fica colocando dúvida, né, irmão? Jogando cego na mente das pessoas. Mas eu vou te dar uma prova que a tua origem, mais uma, biblicamente, que a tua origem é em Deus. Efésios 1, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eita glória! Aleluia! Você está entendendo? Eu acho que você não entendeu não. Eu vou repetir para ver se você entende. Pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Glória! E aí, você existia ou não existia antes que o mundo fosse criado? Hã? Glória a Deus, existia, e ele te elegeu, e ele te escolheu antes
Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E as nações eu te dei por profeta Jeremias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. De onde vim? Está respondida a pergunta. Origem, é a nossa origem. Quem eu sou? Vamos responder essas perguntas. Segunda pergunta: quem eu sou, irmão? Tem pessoas que eu já vi muita gente falar, pastor Marcos, eu sou o verme da terra. Meu Deus, misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o verme do pó da terra e não sei o que. Naquela falsa religiosidade. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós somos muita coisa. Não é para nós nos engrandecermos, não é para nós sermos melhor do que ninguém. Mas a Bíblia nos diz que nós somos muita coisa. E eu vou dizer alguma delas. Que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa que a Bíblia ela diz que eu sou. E isso é uma das mais poderosas. Vamos lá, primeira coisa que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Você pode declarar isso nessa noite para o inferno ele escutar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus. Glória. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa que a Bíblia ela diz que eu sou. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Glória a Deus. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Glória a Deus. Porque como imagem e semelhança de Deus, as palavras elas têm poder. Glória a Deus. Aleluia. As palavras elas têm o quê? Poder. É por isso que o pai ele tem que tomar cuidado com o que ele diz para a criança. Porque nós somos autoridade espiritual sobre os filhos. Amém? E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que dizemos. Está entendendo? Porque a palavra ela tem poder, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Onde é que diz isso na Bíblia? Quando Deus nos criou, nós já falamos aqui, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a Bíblia ela diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então quem eu sou? Eu não escutei. Quem eu sou? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que a Bíblia ela diz que eu sou. João capítulo 1. Livro de João, capítulo 1. Outra coisa que a Bíblia ela diz que eu sou. Capítulo 1, versículo de número 11 e versículo de número 12. João, capítulo 1, versículo 11 e versículo de número 12. Diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Olha para aí que coisa maravilhosa. Eita glória. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmão. Você é filho de Deus. Glória.
Glória a Deus. Você é filha de Deus. Amém? Você é imagem e semelhança de Deus, número 1. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A todos quanto o receberam, lhe deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Jesus disse: já não chamo mais de amigos, eu vos chamo de irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Jesus disse. A pensasse que Jesus chegar para tu, é minha irmã, oh, irmão, dá vontade de falar em mistério. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és meu irmão. Maria disse: chama Jesus aí. Chama Jesus, diz aí que eu estou chamando aí. Jesus, a tua mãe está te chamando. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são quem faz a vontade do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Veja que posição, irmãs, o Senhor Jesus colocou vocês. Minha mãe. Olha para aí. Glória a Deus. Não é só Maria, não. Glória a Deus. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Eu tenho que me posicionar como filho. Eu tenho que me posicionar como cidadão do céu. Mais na frente a gente vai estudar como é que se posiciona como cidadão do céu. Como é que se posiciona como filho. Não é de todo jeito, não. Porque evangelho, deixa eu lhe dizer uma coisa, o que é evangelho? Tem muitas pessoas que estão enganadas com o evangelho. Pensam que evangelho é uma coisa e é outra, totalmente diferente. E eu vou lhe dizer, evangelho é 100% intimidade com Deus. Glória a Deus. Porque nós fomos criados, nós somos governadores. Você sabia que você é governador? Você sabia que você é governador? Sabia que tu é governadora? Eu poderia chamar de governadora Cristina. Eita, agora dá vontade de rir, não é, irmãos? É engraçado, mas é sério. Aleluia. Por quê? Porque Deus disse: crescei, governai a terra. Deus colocou o governo da terra em nossas mãos. Glória a Deus. Deus colocou o governo da terra na minha mão. Deus colocou o governo da terra na tua mão. O ser humano, olha que eu estou dizendo coisas muito profundas aqui, viu? O ser humano, ele perdeu o governo quando ele pecou. Mas, irmão, como é que você prova que o ser humano, ele perdeu o governo da terra quando ele pecou? Porque o diabo, ele fala no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando ele vai tentar o Senhor Jesus, ele diz: olha, dá o teu joelho e me adora, porque tudo isso que tu está vendo aí, ó, foi me entregue. Perdeu o governo. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus, ele deu um brado lá na cruz do Calvário, aleluia, o governo voltou para minha mão, o governo voltou para tua mão, aleluia, o governo é teu novamente, aleluia, o governo da tua casa, o governo da tua família, o governo da tua vida, de maneira que o inimigo, ele não tem poder, porque você foi comprado, e agora você é filha e filho. Glória a Deus. E agora você pode se retornar ao estado original quando você se posiciona como filha, como cidadão do céu, como cidadão do céu. É por isso que a gente não pode andar de todo jeito. Na verdade, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que vê, com o que ouve.
Não é por nada não, não é por causa do irmão A, não é por causa do irmão B. Não é por causa disso não. Eu vou te dizer, meu irmão, pouco me importa irmão A e irmão B. O que me importa é aquilo que importava ao salmista Davi. Aleluia. E quando ele pecou, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, a tua presença. Não retires de mim a tua presença, porque o que eu tenho de mais importante é a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então repita comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Glória a Deus. Declare sempre isso, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está respondida, irmão, a primeira pergunta. Está respondida a segunda pergunta. É por isso que está relacionado com objetivos, como filho. Eu tenho os objetivos de filho. Amém? Como imagem e semelhança de Deus, eu tenho os objetivos como imagem e semelhança de Deus. De onde eu vim? Do céu. Minha origem? Em Deus. Quem eu sou? Filho. Imagem e semelhança de Deus. Por que eu vim? Ou para que eu vim? Outra pergunta, terceira. Por que eu vim? Para que eu vim? Amém, irmão? Está sendo produtiva a aula hoje? Está sendo? Os irmãos estão aprendendo? Glória a Deus, precisa desse feedback, viu? Glória a Deus. Por que eu vim? Ou para que eu vim? Está relacionado a propósito. Amém? Está relacionado a propósito. Por que eu vim do céu? Ou para que eu vim do céu? Tem pessoas que morrem e não sabem por que veio, para que veio. Não é? Não sabem, ficam em casa se sentindo mal, chorando, entristecido, angustiado, lamentando. Por quê? Porque não tem propósito, porque não tem objetivos. Se tivesse objetivos, se tivesse propósito, não ficava lamentando, não ficava com depressão, não ficava angustiado, não ficava triste. Por que eu vim? Para que eu vim? O texto principal que nós lemos nessa noite, Deus ele fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te criei, Jeremias, e as nações eu te dei por profeta. Então, qual era o propósito de Jeremias? Ser profeta. Ser profeta, irmãos. Ele veio do céu para ser profeta aqui na terra. Então ele tinha propósito, ele tinha objetivos, ele sabia quem ele era, porque o próprio Deus falou para ele. E Deus está falando comigo e contigo aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Deus poderia falar para Martins nessa noite: olha, Martins, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te criei, e as nações eu te dei meu pastor. Porque o dom ministerial que ele tem é o dom de pastor. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então, por que eu vim? Para que eu vim? Como é que eu descubro, apóstolo, por que eu vim? Como é que eu descubro para que eu vim? É fácil, irmão. Mergulhando nos rios do Espírito Santo. Glória a Deus. Estando na presença do Senhor. Eu não tinha nem sido consagrado a pastor ainda, Martins. Mas onde eu passava, o pessoal dizia assim: pastor, vem cá. Olha, pastor. Eu disse: não, meu irmão, não sou pastor não. Pastor que me consagrou, pastor, ele me
fez um teste comigo e ele me levou no culto, não é? E no local onde ele era bem conhecido. E quando a gente chegou lá nesse culto, eu não era consagrado a pastor ainda, eu era presbítero, consagrado a presbítero. E estava conosco o pastor, aí disse o nome dele. E essa pessoa que veio com o senhor, aí ele disse, é o pastor Serli. Não é? Eu disse, não, pastor, eu sou presbítero, eu não sou pastor. Se alguém é o presbítero Serli. Ele fez um teste, irmão, para saber se ia me consagrar, se eu tinha humildade ou se eu estava já soberbo, né? E aquela pessoa, né, que mal diz que ela vai ser consagrada, ela já começa a pisar no outro. Glória a Deus. E ele me testou ali. Eu disse, não, pastor, tem um negócio desse. Nunca que eu ia aceitar, irmão, que alguém dissesse alguma coisa que eu não sou. Nunca. Mesmo sendo, a gente tem que agir com humildade. Mesmo sendo, a gente tem que agir com simplicidade. Digo de pessoa que dizem assim, mas agora eu já subi um degrau. Agora eu estou subindo o degrau. Eu estou lá em cima. É só besta que tem por aí, sabe? Aqui não. Fica para fora. Glória a Deus. Você desceu, irmão, um degrau. Você desceu. Aleluia. Quanto mais chamado você tem na sua vida, mais humilde você tem que ser, mais você tem que descer, maior o peso, maior é a responsabilidade, maior é os compromissos, maiores são as cobranças. Glória a Deus. Aí dessa semana eu estava falando com alguém, irmão, recebeu um olhinho na cabeça e recebeu um título. É maravilhoso. Glória a Deus. Mas eu quero ver dali para frente. Como é que você vai agir? Como é que você vai se posicionar? Está entendendo? Então tem um propósito. O propósito de Jeremias era ser profeta. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profeta, o apóstolo Paulo falando, outros para mestre, ou doutores, ou professores, outros para evangelistas e outros para pastores. Glória a Deus. Então eu tenho que ver em quais desses propósitos eu me enquadro. Em quais desses propósitos eu fui chamado. Eu tenho que ver, não é comigo não, você não vai ver comigo não, viu? Você vai ver com o Espírito Santo, você vai ver com o Pai. Senhor, qual é o meu propósito? É evangelista? Senhor, qual é o meu propósito? É pastor? Senhor, qual é o meu propósito, Senhor? Porque nós temos que ter um propósito. Propósitos, irmãos, são os dons ministeriais que Deus ele entregou à igreja, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus subiu aos céus, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. São os dons do Espírito Santo que a Bíblia está falando? Não são os dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo já está dizendo, é do Espírito Santo. E qual é os dons que Jesus subiu aos céus e distribuiu dons aos homens? Efésios 4 e 11. São os dons ministeriais. Olhe, tudo tem o seu propósito. Tudo tem o seu objetivo. Existem pessoas que têm vários dons. É chamado de progressão ministerial. Tem pessoas que têm o dom de apóstolo. Tem pessoas que têm o dom de apóstolo, além de ser ter o dom apostólico, também tem o dom de pastor.
Tem pessoas que têm o dom de pastor, mas também tem o dom de profeta. É uma progressão ministerial. O apóstolo Paulo, qual era o dom primeiramente do apóstolo Paulo? Ele tinha dois. A Bíblia diz que ele tinha dois. Quais eram esses dons ministeriais que o apóstolo Paulo tinha? A Bíblia diz que ele servia em Antioquia como mestre e como profeta. E quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai a mim, a Paulo e a Barnabé. Ou seja, separou eles para apóstolos. Então houve uma progressão ministerial. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Mais na frente a gente vai falar mais sobre isso. Glória a Deus. Porque se eu fosse falar mesmo, ia ter que fazer uma vigília aqui, para a gente ir até de manhã falando. Glória a Deus. Para onde eu vou? Muitas pessoas falham em responder essa pergunta. Para onde eu vou? Está relacionado a destino. Então, eu tenho que ter consciência do meu destino. A minha origem é o céu. Eu sou filho de Deus. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Para onde eu vou? Vou tornar para minha casa. Vou tornar para a minha origem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou tornar para a minha origem. Por que eu vou tornar para a minha origem? Existem muitas perguntas. E essas perguntas elas precisam ser respondidas. Porque nós somos seres semi-eternos. Você sabe o que é um ser semi-eterno? Sabe, Bel? O que é um ser semi-eterno? Sabe? Sabe, irmão? O que é um ser semi-eterno? Um ser semi-eterno é um ser que teve começo e não tem fim. Amém? Um ser semi-eterno é um ser que teve começo e não tem fim. Tem pessoas que dizem mesmo assim: ah, depois que morrer acabou. Se é 7 palmos chama dentro de terra, acabou, não existe mais nada. Mas desconhece da origem, desconhece quem ele é. Por isso que ele fala isso. Está entendendo? Glória a Deus. O nosso destino é o céu. Aleluia. Bate no teu peito aí e diz assim: o meu destino é o céu. Aleluia. Eu vou para o céu. Aleluia. E eu vou levar uma multidão comigo para o céu, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Profetiza, 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 profetiza. A minha família vai para o céu. O pessoal do meu trabalho vai para o céu. Vai para o céu. Vai para o céu. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa primeira aula da Escola de Profetas. Que bênção, né, irmãos? A gente aprender a fundo sobre as coisas do Senhor. Louvado seja o Senhor por todos que aqui chegaram. Essa é a primeira de várias que vai ter, né? Aulas do ensino da palavra, porque nós temos que ter o ensino da palavra, aprender a fundo os mistérios e as coisas. Tem coisas que Deus vai usar nos vasos, mas tem coisas que Deus vai desvendar para você no teu secreto. Amém? Vamos estar orando, vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos estar orando. Nessa oração vamos fazer mais uma vez a oração pela a mãe da irmã Cristina, a irmã Tânia, para que o Senhor ele venha fazer o sobrenatural acontecer, como aqui nós cremos no Deus do sobrenatural. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada, por esse culto maravilhoso, Senhor.
Meu Deus, eu quero te pedir também, meu Deus, veja as famílias, veja os doentes, vai entrando nos hospitais, veja, Senhor, o filho do pastor Martins, veja a família de Bel, a família da irmã Ivone, a irmã Neide, Senhor, veja os meus familiares, a minha mãe que se encontra ali um pouco debilitada, mas também, Senhor, de todas essas pessoas, nós te pedimos em especial pela irmã Tânia, porque a situação é mais delicada, Pai. Meu Deus, envia os teus anjos de cura naquele lugar. Vai fazer o que um médico não pode fazer. Tu és o médico por excelência. Tu és o médico dos médicos. Quando o médico desengana, tu vem e faz o milagre acontecer, Pai. Eu quero declarar a cura junto com meus irmãos. A tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E nós fazemos essa oração de concordância, Senhor, para que o Senhor entre com o sobrenatural na vida da irmã Tânia, para que ela venha dar o culto de ação e graça dela, meu Deus, e o teu nome mais uma vez venha ser glorificado na vida dessa família. Meu Deus, vai fazer o que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo. E a igreja diz: amém. Domingo tem Santa Ceia, não perca. Chame um amigo, chame um vizinho e venha estar aqui cultuando ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. É quarta que vem. Quarta que vem tem a marcha. Vem, Estebra, aqui pra dentro. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem que vir, né? Martins é um pensador.